Fala pessoal, a gente vai resolver a questão 63 da transferência USP 2021. Tipo de questão tem alunos que se confundem um pouco, então vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Numa corrida entre dois carros, a função velocidade do carro 1 é dada por... Então esse tipo de função descreve um movimento uniformemente variado, tá bom? Enquanto isso, o carro 2 escreve um movimento retilíneo uniforme com velocidade de 5 metros por segundo. Tá bom. Então, movimento uniforme do 2. Sabendo que ambos partem da linha de largada e que o carro 1 parte 5 segundos após a passagem do carro 2, o tempo necessário para o encontro dos carros será d. Assuma que o tempo de encontro começa a ser medido após passagem do carro 2 pela linha de largada. Então, a gente tem essa situação. O carro 2 ele já tem o movimento uniforme, né? Então ele está sempre 5 metros por segundo. Então imagine que ele está vindo e o carro 1 está parado, certo? Aí ele passou, o 2 passou, cruzou pelo 1. Após 5 segundos que ele andou, aí o 1 vai começar a se mover. A velocidade 1 vai começar a ser diferente de 0. Após esse daqui, primeiro encontro que teve, passou 5 segundos e esse cara começa a se mover. Entendeu? Então, quando que se dá o encontro? O encontro se dá quando a posição do 1 é igual à posição do 2. Como é que a gente faz para achar essas posições? O 1, a gente tem o quê? Que a velocidade é o quê? A derivada de x em relação ao t, ao tempo é a velocidade, né? Isso daqui vai ser 2t mais 5, né? A gente vai integrar isso com relação ao tempo. A gente vai ter algo assim, né? dx integral de 0 até x, aqui eu vou chamar de linha. E aqui integral de 0 até t, 2t' mais 5 dt. Tá? Integrando isso, o que a gente vai ter? X de t menos x de 0. Esse daqui vai ser o nosso 1, né? Vou chamar de 1. Tá? Que é igual a 2 t' ao quadrado sobre 2, com mais 5t, linha, os limites de integração de 0 até t. Que é x1, x1. Na posição inicial, vamos definir que a posição dele é nula, tá bom? Aqui eu vou definir como x igual a 0, tá? Então, no instante inicial, para os dois, né? Para os dois, a posição vai ser nula, né? Aqui vai ser o marco x igual a 0. Então, vou até colocar aqui do lado. A gente vai ter isso daqui, ó. x1, x2 no instante 0. E vai ser, posição vai ser nula, tá? Vai ser 0. Então, o que vai dar a nossa integral aqui? Ó? Vai dar x1 de t é igual a... O 2 cancela com 2. Então, fica t ao quadrado mais 5t, né? Menos, aí vai dar 0 ao quadrado, com mais 5 vezes 0 dá 0. Então, essa primeira é a equação de movimento do x1. Vou chamar esse cara aqui de 1, tá? A equação. Agora do x2, como é que fica? x2 é mais simples, né? A gente tem que dx2 dt é igual a 5, é constante. Fazendo a mesma coisa, integrando, fazendo o mesmo procedimento, a gente vai ter que x2 de t é igual a 5 vezes t, tá bom? Então, essa é a equação do
do carro 2. Equação de movimento. E eu vou chamar essa equação de 2. E aí acontece o seguinte. Eu vou ter que modificar. Eu tenho um comportamento, né? Mas não quer dizer que está descrevendo a situação real do x1. x2 está tudo certo. Por quê? Porque está parado. Passa 5 segundos. Passou 5 segundos. Ele se move. Começa a se mover. Então, na verdade, o x2 a gente vai ter algo assim, ó. x1, desculpa. x1 de t vai ser isso daqui, ó. Concorda? Ó? 0 para t menor ou igual que 5. Quer dizer, nesse intervalo de 5 segundos aqui, ele está o tempo inteiro parado, o x1. Está na posição 0, ele não sai dali. Após isso, ele começa a se mover. E aí, o que acontece? A gente tem um gráfico, né? Vai ter... Concorda que vai ter que ser uma coisa contínua, né? Se eu pegar esse cara aqui e jogar aqui direto, não dá certo. Porque isso daqui é como se ele saísse se movendo do instante inicial da posição 0. Mas não, após 5 segundos ele ainda está parado. Então a gente tem que modificar essa equação. E como é que a gente faz isso? A gente tem que manter um comportamento. Então eu vou abrir aqui o gráfico aqui para mostrar. Deixa eu... Captura de janela, tá. E aí... Tá bom. Então vou explicar aqui, ó. Vou apagar tudo. Então esse daqui, em verde, é o gráfico do x1, tá bom? Esse daqui é o t ao quadrado mais 5t, esse é o gráfico de x1. A gente tem que pegar esse gráfico aqui, ó. O vertical é a posição x e o horizontal é o tempo. A gente tem que transladar esse gráfico 5 segundos para frente. Entendeu? O comportamento dele começa a valer a partir depois de 5 segundos. Então a gente vai ter que, se a gente transladar ele em 5, vai acontecer isso. E como é que a gente faz isso? Tá? Então a gente vai trocar. Trocar não, a gente vai fazer um shift. Igual eu faço, explico nas partes de cálculo, eu expliquei como é que faz o shift, deslocamento de função. Tem professor que passa isso em cálculo, tem gente que não passa, né? Mas aqui está esse cara, e esse cara se transforma nisso. Ele avança 5 segundos no tempo. Tá bom? Como que a gente faz isso? Aqui, ó. Voltando para cá, a gente faz uma transformação. Então, sai esse cara para baixo. Faz uma transformação, ou seja, a gente pega tempo e a gente faz um shift na função. Então, t menos 5. E ele vai ter que satisfazer a condição de que em 5 segundos a posição dele vai ser 0. Para colar, para ter continuidade. Porque se não tiver isso, se você fizer 0 aqui e já jogar essa equação aqui para baixo, falar que isso daqui é para t maior que 5, sua função vai ter uma descontinuidade no ponto 5. E aí você não vai poder ter a velocidade que vai ser derivada. Não vai estar definida, entendeu? Vai dar problema. Então, fazendo essa transformação, o que a gente vai ter? Na equação 1, fazendo essa transformação em 1, a gente vai ter isso daqui, ó, x1 de t vai ser t menos 5 ao quadrado mais 5 vezes t menos 5. E se vocês quiserem, vocês podem conferir. Para t igual a 5, o que acontece? O primeiro termo 0, o segundo termo 0. Ou seja, em t igual a 5, a posição dele é 0. E aí sim eu pego esse cara aqui. Passo ele para cá. Então, para t maior que 5,
Aí acontece o seguinte, para t menor ou igual que 5, a gente vai ter posição nula. E aí, passou de 5 segundos, aí ele começa a escrever um movimento uniformemente variado e vai dar comportamento por esse cara aqui, tá? Na verdade, o comportamento é o mesmo, você só fez ele valer após passar esses 5 segundos, tá? Vou jogar aqui para cima. E aí o gráfico mesmo do X1 vai ser o quê? Vai ser isso daqui, ó. Se eu fizer agora de acordo com a expressão x1, que é o que ele descreve mesmo, vai ficar isso daqui, ó. Esse lilás aqui. Ó, de 0 até 5 segundos, tá vendo? Ele tá na x igual a 0, tá vendo? Não se move. Tá em repouso. Após 5 segundos, ele descreve o comportamento, ó. Tá vendo como ele casa aqui? Mas isso só após 5 segundos. Entendeu? Então a expressão dele é essa daqui, ó. X igual a 0 até 5, após 5 acontece isso. E aí o gráfico do outro cara vai ser o quê? 5 vezes t, né? Esse daqui. E eles se cruzam no ponto. E esse sim vai ser o ponto de encontro. A gente vai descobrir aqui, tá? Então vamos lá. Tá, e vocês concordam comigo que esse intervalo, se vocês quisessem eliminar alguma coisa na prova, vocês já podiam ter feito isso de cara, ó. Vocês podiam ter eliminado a e a b, tá? Caso alguém quisesse chutar. Por quê? Porque não faz sentido ele se encontrar em 5 segundos. Que 5 segundos a gente sabe que o 2 está aqui na frente. E abaixo de 5 ele também está na frente, porque tá, nesse intervalo de tempo o outro só está parado. Então não faz sentido ser A e a B. Então pode ser a C, D e E. Qualquer uma dessas três. Então até para chutar dá para ter uma lógica aqui, tá? Então vamos lá. A gente já sabe que, né, a gente tem uma hipótese aqui, que esse tempo que vai ser dado o encontro, ele vai ser maior que 5. Tá? Vai ser maior que 5. Então a gente vai igualar as duas expressões, x1 e x2, só que para t maior que 5, vai ser esse cara aqui. Então vai ficar assim. Igual a 5. A gente tem lá x1 que é 5t, igual a x2, só que para t maior que 5. Então vai ser t menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes t menos 5. Isso vai ficar como? 5t, que é igual a t ao quadrado, mais 25, menos 2 vezes 5 vezes t, que dá menos 10t. Mais 5t, com menos 25. 25 com menos 25 morre. E a gente tem 5t, que é igual a t ao quadrado, menos 10t com mais 5t, menos 5t. Aí passo 5 para o outro lado aqui, vai ficar t ao quadrado menos 10t, que é igual a zero. Então, isso implica que t é t menos 10, que é igual a zero. Então, a gente, para soluções da equação de segundo grau, a gente tem t igual a zero, dispensa, porque t igual a zero não é maior que 5, e t igual a 10. Então, t igual a 10 segundos é a resposta. Então, da situação inicial que teve,
né? Tem a situação inicial, o carro 2 passa do lado deste cara, passou 5 segundos, esse cara ligou o carro, começa a andar 1, e após 10 segundos, né? Ou seja, tem mais 5 segundos por aqui. Os dois se encontram, né? Neste ponto aqui, os dois acabam se encontrando, tá? O cara vai andando, vai acelerando, o cara só é uniforme de cima, vai acelerando, vai aumentando. Aí, após o intervalo de 10 segundos, ele encontra o outro. Então, a alternativa correta é a alternativa C. 10 segundos. Beleza?